Boa tarde, bem-vindo a mais uma chazada de bola. Hoje temos o prazer de receber o Mr. Henrique Calixto. Mister, muito prazer e é uma honra recebê-lo na nossa rúbrica. Desde já, muito obrigado pela sua presença na rúbrica e por aceitar o nosso convite. É espetacular para nós e todas as histórias que nos possa vir a contar. Pergunto desde já como está e o que tem feito desde esta pandemia toda e o que é que tem feito depois já da mesma e estas evoluções. O prazer é meu, é sempre um prazer estar a falar com vocês, nomeadamente com gente que fala de futebol e só de futebol, das coisas do futebol real e não do futebol falado. Estamos bem com o Covid, depois daquele momento de confinação, a gente vai estando com os amigos, vai lendo, vai estudando, vai vendo, vai vivendo. Não é sobreviver, que eu não gosto de sobreviver, gosto de viver. E pronto, está tudo bem. Tiago, passa a bola. Queria agradecer ao Missa por ter aceito o meu convite, o nosso convite que foi enviado, e foi sempre um prazer receber aqui o Mister com uma experiência tão vasta. Mister, falando dessa experiência, começou como jogador, passou ali no Leixões, como é que relembra esses tempos ainda como jogador? Tempos maravilhosos, muito melhor que treinador, porque não há responsabilidade, há uma responsabilidade muito reduzida. Vivi numa geração de grandes jogadores, Tibi, Fonseca, Teixeiras, Vitor Oliveira, Albertino, Eliseu, gente de grande valor, mas esses clubes tinham, nomeadamente o Leixões tinha características, tínhamos uma equipa só de matosinhos, só da gente da formação. Depois havia um ou outro, vinham do Brasil e só do Brasil, não, do Wagner, por exemplo, né, que depois foi para o Sport, e o Bené, que foi para o Porto, o Geraldinhos, era gente muito boa, havia camaradagem a sério, comunicação, almoços, noitadas, obviamente, e acima de tudo havia o gosto pelo clube, muito pelo futebol, mas fundamentalmente por representar o Leixões, onde eu tive a formação, o clube da minha terra, em termos desportivos é o meu grande amor. Exato. Depois ainda passou pelo Falfi Alvarenga e depois começa muito jovem a carreira como treinador, não é, Mister? Sim, porque depois acabei o curso de Educação Física. Eu tinha tido um treinador que foi um dos grandes treinadores portugueses, António Teixeira, uma glória do futebol com o Porto, e ele foi para o Boa Vista e convidou-me para ser preparador físico. Naquele tempo era o preparador físico. Estávamos no início da entrada dos professores de Educação Física no futebol. Eu fui dos primeiros a entrar, estamos a falar em 80, e eu fui para o Boa Vista, e ele convidou-me para ir para o Boa Vista em 80, 81. As coisas correram mal, ele saiu em conflito com o clube, pediram para eu ficar, os jogadores também, e eu fiquei. Pronto, começou a minha carreira em 80, tinha eu 27 anos. Comecei com 26 e depois com 27 anos era treinador da primeira divisão. Correu bem, de uma primeira volta má só perdemos um jogo, ficámos em quarto lugar, fomos à Europa, e depois seguiu a vida normal. E depois passa por Salgueiros, volta a Boa Vista, Braga. Como é que foram estes tempos aqui nestas alturas, Missa? Estávamos no começo da criação de uma escola de treinadores, uma escola que tinha grandes homens, gente que era verdadeiramente treinador. Eu hoje faço uma distinção entre o treinador e o técnico, né? Há muitos técnicos e poucos treinadores. Os técnicos conhecem muito da técnica, do treino, da operacionalização do treino, por vezes conhecem pouco o jogo, mas conhecem tudo das ciências que são adjacentes, ou conhecem muito das ciências que são adjacentes ao futebol, mas porque vêm de escolas que muitas vezes são escolas que hostilizam a velha geração, ou hostilizavam os métodos, os velhos não, os métodos usados à época, não têm um grande conhecimento do jogo e da realidade prática. Mas são gente com grande valor, obviamente, que depois, passando à prática, eu tive alguns colaboradores que, quando passaram à prática, viram que havia muitas coisas diferentes daquilo que eles tinham aprendido, e a realidade é sempre um mundo diferente. E foi uma escola, foi uma época de alterações metodológicas, da afirmação do conhecimento científico, da sistematização dos saberes, de Pedroto, Fernando Vaz, Manuel de Oliveira, Medeiros, gente que conhecia muito a vida. Eram uns grandes psicólogos empíricos, conhecedores profundos do jogo,
e que nos receberam bem, esta nova geração que apareceu, estão a falar eu, o Manel José, o Carlos Queiroz, o Nel Vingada, somos todos da mesma geração, e depois criámos também uma nova escola de treinadores, passando os cursos de treinadores de um só nível, que era suficiente, para 4 níveis. Esses 4 níveis o obrigaram a que aparecesse em documentação, que não havia. Até aos anos Exatamente. 80 não havia documentação nenhuma, não é? Havia documentação em geral, mas do futebol muito pouca. E foi preciso sistematizar. Depois era necessário comprar muitos livros, nomeadamente comprámos em Espanha, em Barcelona, ainda hoje me lembro, a San Esteban, que era um grande livreiro em termos do desporto em geral, e era aí as nossas fontes de recolha da evolução do treino e do próprio jogo. Mas foi uma época em que, vou lhe dizer, por exemplo, são realidades totalmente diferentes. No Salgueiros, por exemplo, eu estive no Salgueiros 2 anos, subi, da segunda para a primeira, o Salgueiros não tinha subido da divisão, não estava na primeira divisão há 18 anos, fiz um ano na primeira, depois voltei ao Boa Vista e retornei ao Salgueiros. E nesse ano já o Salgueiros na primeira divisão, condições, treinávamos em campo lado, só havia um campo lado, obrigaram-nos a reabar o campo, íamos jogar e treinar aonde calhasse, em Pilatos, para depois treinar no relvado, e um dia o motorista não veio da caminhoneta, que era daquelas caminhonetas de 30 lugares, não. Então nós íamos treinar fora com o clube e agora não podemos ir treinar. Houve um jogador, o Zé Manel, que foi um jogador de grande nível técnico, um bocado maluco, mas uma excelente pessoa e um grande jogador, jogou no Boa Vista também, no Rio Ave. Mister, eu pego na caminhoneta. Pegas na caminhoneta? Não há problemas, eu pego nisto. E lá fomos, o Zé Manel a conduzir, foi um espetáculo. Já viu o que era hoje o jogador ir a conduzir a caminhoneta do Bolonenses, do Boa Vista, era impossível, não é? Mas naquele tempo Exato. era o desenrascar, o conhecimento da medicina também era pouco, havia alguns, aí apareceu, por exemplo, o Rodolfo Moura, que foi um dos grandes fisioterapeutas, esteve no Porto, no Benfica, no Sporting, começou aí também, no Salgueiros, mas eram histórias de grande camaradagem. Havia uma forma diferente de se constituir os grupos. Essa é a grande questão, a grande diferença, para além das condições técnicas que hoje e logísticas que temos hoje, havia também esses aspectos positivos, que era o fator humano. Exato. O Mister depois ainda passou aqui por Braga, Varzim, Académica, Leixões, Penafiel, Chaves, Rio Ave, Passos, Académica, ainda em Portugal. Como é que foi esta evolução da sua carreira aqui em Portugal? É normal, nós vamos, naquele tempo não havia gestão de carreiras, não havia empresários, éramos nós que fazíamos os nossos contratos, e eu também só para ir para o estrangeiro, agora nesta última parte da China é que tive um empresário, o resto foi sempre eu que me organizei. Mas é uma carreira perfeitamente normal, não havia essa gestão e cometemos muitos erros em termos da nossa gestão, mais por amor. Eu também nunca quis ir para o Sul, preferi sempre estar o mais longe, foi Coimbra, mas ainda hoje sou amigo de muitos diretores desse tempo, ou desses tempos, porque havia, como digo, essa fase humana era muito importante, mas é um percurso perfeitamente normal, treinadores ganhando agora, perdendo depois, ganhando outra vez. A vida do treinador é saber conviver com as vitórias e com as derrotas. E, além de tudo, força. Não, ia dizer, e esperar sempre um momento de despedimento. É o que todos os treinadores têm certo, normalmente. E Tentar então, contrariar. mas eu penso que neste momento está exacerbada esta tendência. Está exacerbada. Havia, por exemplo, o que se passou com o Bruno Lage nos últimos tempos, mas havia também, o Tony também foi despedido assim à la guarda, como o Manel José, são despedimentos dos grandes clubes, nomeadamente, mas o que aconteceu com o Bruno Lage é o exemplo mais próximo que temos daquilo que o Cândido Oliveira dizia, passa-se de besta a bestial no momento, e passou de bestial a besta em 3 meses. 3 meses foram suficientes para ele não perder aquilo que fez,
mas as pessoas esquecerem-se daquilo que fez. O treinador não é muitas vezes medido pelos êxitos. Repare, na história do futebol português dos últimos tempos, e penso até de sempre, quando se escolhe o melhor treinador, escolhe sempre o treinador que ganha, não é? Exatamente. Mas há treinadores que fazem trabalhos extraordinários. Estou-me a lembrar, por exemplo, do Vítor Oliveira. Pega numa equipa com 20 e tal jogadores, não é? E já está. O João Henriques sobe o Santa Clara, que não tem muitas tradições, já esteve na Primeira Liga, na Primeira Divisão, há aquele tempo, e faz uma época espetacular. O João do Famalicão, que foi meu jogador, pega no Famalicão. Claro, o Famalicão também tem um projeto sério. Tem mais um projeto de investimento sério. Claro, já tem um orçamento à volta de 10 milhões de euros, enquanto que os outros aí têm 4, 5, não é? Mas, no entanto, pega numa equipa que também vem de todos os lados, fica com meia dúzia de jogadores. E muitos jovens, poderíamos estar aqui a dizer que foi um risco apostar só em jovens e que deu errado, não é? Agora, por isso está, apesar de terem qualidade, era uma equipa muito jovem e que é completamente diferente da equipa que subiu o Famalicão. Sim, ficaram 3 ou 4 jogadores e tem uma média de idades de 21 anos, 20.3, salvo erro. E estes trabalhos nunca são valorizados em relação aos prémios, não é? Aos prémios. Nós falamos aqui, gente que está dentro valoriza muito. Exatamente. Mas o puro espectador vai ser o Sérgio, não é? Porquê? Porque recuperou de 7 pontos e agora está a 8 pontos de diferença, fez uma época extraordinária. Mas extraordinários são estes pequenos clubes que fazem das tripas coração para pagarem, normalmente até pagam, e rapidamente alcançam o seu objetivo, não é? O Gila, 3 jornadas do fim, que não era nada expectável, já foi, já está na primeira divisão. Já está garantido. Aliás, o Mister está a dar aqui um exemplo muito crasso. Basta, e eu desejo toda a sorte aos treinadores todos, e acho que é assim que deve ser, porque a sorte de todos é sorte para todos. A realidade é, por exemplo, o treinador do Famalicão, que o Mister acabou de dizer bem, este ano se calhar fecha com um 5º ou um 6º lugar, talvez inédito. No ano que vem perde os 3, 4, 5 jogos iniciais e já não presta, já vai andar, já ninguém se lembra o que ele fez este ano, porque já as coisas mudam. A realidade do futebol é isto. As pessoas não... O comum espectador pensa que, nomeadamente os grandes, têm que ganhar sempre. O Benfica, o Porto, o Sporting têm que ganhar sempre. O Sporting ultimamente não tem tanto êxito, infelizmente, porque também acho que é um clube que merece andar lá em cima e as coisas nem sempre têm acontecido. Agora, o Benfica e o Porto, os adeptos do Porto pensam o Porto tem que ganhar todos os anos, e os adeptos do Benfica pensam tem que ganhar todos os anos, e depois não sabem conviver com um ano menos bom, e a realidade é mesmo esta. E a gente não se pode esquecer é que o ano passado o Benfica em causa também estava com o campeonato perdido e deu a volta, e o Bruno Lage era o maior. Hoje em dia já se ouve toda a gente a falar mal do Bruno Lage e já nem podem com o rapaz, nem quando eu acho que ele não perdeu qualidades. A realidade é que ele lá está em cima, pois a pressão também é maior. Pois, mas o futebol tem história, não é? Exatamente. Mas a história é para quem pensa e vive o futebol. Porque é a história dos bons momentos, dos maus momentos, do percurso que nós trilhamos, do percurso que o futebol português trilhou, das dificuldades que sentíamos e agora não sentimos, mas para o público não. O público é os fãs, é os sócios, é vitória. Muitas vezes é fruto de uma frustração pessoal e o futebol também é o escape para ultrapassar essas frustrações pessoais, não é? Exatamente. Eu não ganho no emprego, não ganho na minha vida, vivo mal, infelizmente, e portanto aqui tem que ser o rico, e o rico, a única forma de ser rico e ser poderoso é o meu clube ganhar, e eu então, porque sou do Porto, ou do Benfica, ou do Sporting, ou do outro, quando ganha, sou poderoso porque sou vencedor. Mas o futebol não se explica só nos aspectos da técnica, da tática, da física ou da psicologia. Há uma vertente sociológica que é muito importante e há muito poucos estudos em termos da sociologia do jogo e da sociologia do que envolve o jogo, não é? das reais razões porque as pessoas gostam do futebol e das reais razões porque das pessoas se reverem e viverem às vezes com paixões exacerbadas o próprio futebol. Era um campo de investigação que as pessoas não querem, mas o futebol também é bonito também por causa disso, não é? Destas emoções. Pela sua irreverência. Eu sou contra os exageros, claro. Os extremismos.
os fundamentalismos, não é? Pode ser do Benfica, do Porto ou do Sporting, falamos só destes 3 grandes, mas há outras, Braga-Guimarães também é incompatível. Exatamente. Também é incompatível. Agora, eu posso ser do meu clube, amar o meu clube, lutar pelo meu clube, gostar do meu clube, viver com ele. Agora, não posso atacar o outro de uma forma sistemática, às vezes sem razão, que faz às vezes com que as pessoas que não estão muito interessadas no futebol se desinteressem cada vez mais. Com estes programas televisivos de debate, que se debate tudo, menos o futebol. Nós que vivemos, ou que já trabalhamos no estrangeiro, sabemos que o futebol é uma das grandes bandeiras, se não a única bandeira, de afirmação do povo português e de Portugal. Os países onde eu estive, nomeadamente o Vietnã e a Tailândia, não conheciam Portugal, a esmagadora maioria das pessoas não conhecia. E, portanto, mas se nós falássemos, eu sou do país do Cristiano Ronaldo ou do Mourinho, sim, toda a gente conhece. Infelizmente, porque há outros valores. Há prémios nobres, há homens da ciência, há homens da cultura portuguesas que são conhecidos mundialmente, mas o futebol, felizmente ou infelizmente, isto é um facto. Atravessa transversalmente as sociedades e os países, não é? Eu já estive a trabalhar na África, na Ásia e na Europa. O amor pelo futebol é constante num outro país. Portanto, o futebol é uma paixão que estuda-se muito o jogo agora, estuda-se muito as metodologias, mas estuda-se muito pouco o envolvimento. Há um estudo sobre as claques, um estudo que deu o doutoramento, que é muito interessante de ler, mas o resto não conheço assim grandes coisas da sociologia ou ligado ao futebol. Ao desporto sim, ao desporto há, em geral. Exato. E agora o futebol, cuidado, agora é um grande negócio, não é? Pois é, e tem outra vertente, não é? Paixão, mas não podemos esquecer que hoje movimenta milhares de milhões, não é? Exatamente. Na altura do Mister, nem o Mister tinha gente, não era para fazer os contratos. Era eu e outra equipa técnica, agora há equipas técnicas de 20, 15, 27, 6, 10, mínimo 5, não é? E era eu e outro. Agora na Distrital já são 5. Sim, mas acho um exagero. 5 na Distrital acho um exagero. Não, mas já cada vez mais começa-se a ter um padrão de ser 5, que é o treinador principal, o adjunto, o preparador físico, o guarda-redes, e depois mais um para ajudar ali, o segundo treinador. No scouting ou na análise de dados. Mais ou menos. Mas falando agora já sobre a evolução das equipas técnicas, a especialização é muito importante. Claro. Nós já temos, é normal, é usual, é corriqueiro ter o treinador de guarda-redes, mas já há quem tenha um dos técnicos especialista nas ações ofensivas, outros nas ações defensivas. Eu acho que devemos começar a ter os treinadores específicos dos pontas de lança. Não é? Eu acho que o Manchester também já tem um que é ligado aos lançamentos laterais, de linha lateral. Não é? Portanto, a especialidade dos pequenos pormenores, porque hoje há um grande equilíbrio e a diferença faz-se muitas vezes por estes pequenos pormenores. Eu acho isso importante, obviamente. Eu já encontrei no LinkedIn um rapaz dinamarquês que dizia, né, que era especialista de lançamentos. Ele trabalhava na Dinamarca, ou seja, foi o primeiro caso que vi já há 3 anos e lá está, o que o Mister está a dizer é verdade. Isto eu acho que vai caminhar para essa especialização tão da equipa técnica, cada um ser especialista numa coisa, depois já está, para depois num total, tal como a gente se calhar vê ali no futebol americano, né, que há tanta gente a analisar aquilo, tantos treinadores, treinador de defesa, treinador de ataque, que ajuda e depois já está. Se remarem todos para o mesmo lado, são mais a remar, será mais positivo, não é? Uma equipa técnica polifacetada é uma segurança, não é? É uma segurança. E uma equipa técnica que tenha continuidade no tempo, não é? Para nos conhecermos melhor e termos os faz todo sentido. Faz sentido aos jogadores. Os jogadores, quando jogam juntos 2, 3 anos, a coisa encaixa e já sabem o movimento que o colega vai fazer, já dá para pôr lá a bola quase sem ver. Com a equipa técnica, certamente é a mesma coisa. Eu também sou apologista disso. Muito embora esteja a começar, mas sinceramente acho que vendo desse prisma da continuidade é sempre mais gratificante, até porque depois a equipa já pensa toda também de igual forma, a equipa técnica, e os jogadores vão perguntar uma coisa, vão perguntar outra coisa e a resposta é sempre a mesma, já o padrão está feito.
Não pode ser sempre a mesma, porque há equipas técnicas onde o treinador principal não ouve, não é? Não ouve. É mais para, tudo bem, eu estou na moda, né? Eu sou um treinador moderno, tenho uma equipa de 6 e 7 e tal, mas depois vamos a exprimir os contributos dos assistentes, dos adjuntos, é muito pouco. Eu acho que isto leva-nos à liderança, não é? A liderança é cada vez mais importante. E a liderança, não sou um autocrático, mas há valores fundamentais da liderança, mas a liderança tem que ser o mais democrática possível. Porque, independentemente dos modelos de liderança, quem tem o mínimo de conhecimento do trabalho em grupo, quem decide é sempre um homem só. E tem que ser um homem só. Agora, eu decido melhor se tiver mais informação. Eu não quero ter adjuntos e S-menos, nem apanha-bolas, nem transportadores de material, não é? Que colaborem no processo do treino, colaborem na operacionalização do treino, no controle do treino e do rendimento, que é muito importante. Não é? Não interessa só programar e planificar, operacionalizar. É necessário fazer, porque é uma tarefa importante, o controle do rendimento. Se isto dá certo, se não dá certo, o que é que está errado, o que é que podemos fazer melhor. E as equipas técnicas não podem ser só de números, mas devem ser de colaboração constante. Sim, acho que é importante, e já que estamos a falar nisto, acho que é importante realmente não estar, quem decide, não estar realmente só ter pessoas só a abanar a cabeça a dizer que sim. Não, até porque se as pessoas lhe colocarem sempre, todos os dias, desafios e propostas e conceitos diferentes, quem decide também acaba por absorver mais e dizer, pá, realmente não tinha pensado nisto, deixa lá ver por esta forma. E acaba por ter algum contexto e umas vezes dá razão, outras vezes não dá, mas e depois vai na parte de quem decide, sim, mas é um bocadinho por aí. Tiago? E a continuar aqui a carreira, ali no ano 2001, o Mister decide agarrar nas suas malinhas e partir numa aventura pela Ásia. Foram 7 épocas, penso eu, no Long Han, de 2001 a 2007, no Vietnã, e depois mais 3 na seleção também do Vietnã. Como é que foi esta aventura? Que histórias tem para ir para partilhar connosco? É engraçado, aí nem a gente tive. O meu clube para o qual eu fui trabalhar é um clube, como na Ásia, são todos clubes de empresa, não é? E as empresas estavam ligadas à cerâmica, a fazer tijoleiras, azulejos, porque na Ásia usa-se muito os azulejos, não é? É muito úmido e, portanto, para lavar há muito pó, as estradas têm muito pó e, portanto, há muita sujidade nas fontrarias de casa e lavar é fácil, não é? E mesmo o chão é quase todo em tijoleira, grandes casas, pequenas casas, é tudo em tijoleira, não usa uma madeira porque é muito quente, normalmente é muito quente e, portanto, é mais fácil lavar e sentir mais frio. Portanto, era uma empresa grande, mas comprava materiais para trabalhar as cerâmicas em Portugal, ali na zona de Coimbra, que somos especialistas nisso. E o patrão veio cá e falou lá com um engenheiro, que era o gestor da empresa, chama-se Engenheiro Fausto. Tenho uma dívida de gratidão, porque ele lembrou-se de mim e de mais 2 treinadores, mandámos o currículo e pediram para eu ir ao Vietnã. O Vietnã, na minha geração, é um marco importante. A Guerra do Vietnã acabou em 75, a nossa revolução foi em 74, portanto eu nasci em 53, portanto vivemos muito isso, o que era o Vietnã e a vitória sobre os Estados Unidos. Olha, é uma boa oportunidade para ir ao Vietnã e conhecer a realidade. Fui lá e pronto, falamos e o projeto era engraçado, em todos os níveis, era aliciante porque era difícil, era um clube que tinha estado na primeira divisão há muito tempo, há 12 ou 13 anos, não estava, ele queria reconstruir. O projeto era subir em 3 anos. Subimos no ano, fomos campeões, depois a seguir ficámos em terceiro e nestes 6 anos nunca ficámos abaixo do terceiro lugar, sempre no pódio, com 2 títulos, uma taça, uma supertaça. Entretanto, logo na minha subida houve uma crise na federação em termos de treinadores e pediram para eu fazer o torneio do Sudeste Asiático. E logo aí nesse primeiro ano
fui selecionador durante 4 meses para fazer esse torneio, que é o torneio mais importante do Sudeste da Ásia. Tailândia, Indonésia, Malásia, Singapura, Camboja, Laos, Timor-Leste também faz parte dessa zona. E ficámos em terceiro lugar e apareceu uma nova, também lancei alguns jogadores, apareceu uma nova geração de jogadores e pronto, tivemos sucesso. E fui ficando ali por 10 anos. Depois já na parte final eu saí do Dom Tam para ir para a seleção, nunca tinham sido campeões, era uma prova que se disputa há 50 anos, e fomos campeões do Sudeste Asiático. Foi uma festa, milhões de pessoas na rua, e pronto, as pessoas reconheceram, gente boa, uma experiência para conhecer a Ásia toda, para conhecer sei lá, tudo que há na Ásia, pelas competições, pelas pré-épocas, e já aí havia orçamentos muito superiores até a alguns clubes da primeira divisão, por exemplo. Eu na pré-época escolhia para onde queria ir, para o Japão, fomos para o Dubai, fomos para a África do Sul, fazer pré-temporadas, portanto havia condições. Agora, em termos organizativos, era mau, havia muitas deficiências, os jogadores tinham uma escola de formação, mas é uma escola de formação onde um dos jogadores, mas isto é transversal à Ásia, treinam muito e jogam pouco, não é? Quer dizer, ficam internados nos centros de formação e depois no Vietnã fazia o campeonato 2 meses, juntavam-se todos numa cidade e pronto, já estava, 2 meses, quer dizer, treinavam 10 meses para nada. Portanto, a evolução era muito deficiente. A partir daí, alguns clubes fizeram protocolos com clubes ingleses, nomeadamente com o Arsenal, e hoje o Vietnã é uma das seleções mais respeitadas na Ásia, até porque em sub-21 foi vice-campeão da Ásia, não é? Agora há 2 anos ou 3, e sub-19 também. Então tem uma geração fruto dessa formação do Arsenal e das cópias que fizeram do Arsenal, da implementação do modelo de jogo. Antes de eu chegar, normalmente eram treinadores anglo-americanos, tudo futebol direto, 4-4-2 como estrutura, e eu obviamente tinha que implementar aquilo que é o futebol sul-americano, ou latino-americano, passe curto, triangulações, criatividade, contra-ataques rápidos, ataques rápidos, futebol organizado de posse. Isso fez escola também. Hoje eles também perfilham, dentro dessa nova geração muito boa tecnicamente, também perfilham esse modelo de jogo, e o Vietnã é dos países que têm mais sucesso em termos da formação. O ano passado ganharam outra vez essa taça, já não ganhavam, não, foi em 2018, eu ganhei em 2008, e eles ganharam 10 anos depois, só é que conseguiram fazer o segundo título. Mas há evolução. Eu acredito mais, também estive na China, acredito mais que o Vietnã, sei que evoluiu muito mais do que a própria China. Porque a própria China, enquanto que no Vietnã as pessoas querem aprender, na China não querem aprender, querem ter logo resultados amanhã, e por isso recrutam jogadores de muitos deles em fim de carreira, de nome, e chegam lá, vão para os dólares, e a organização do treino é má, o jogador tecnicamente é pouco evoluído, também tem questões sociológicas, são filhos únicos, não é? Tem poucas facilidades. Não há balneário, não é? Não há corpo no balneário, são muito individualistas, porque são filhos únicos, não têm contacto, não têm convívio, a relação entre o pai e o filho é muito distante, é cultural, não estou a fazer crítica, estou a constatar factos, não é? Mas a Ásia tem muito que aprender. Tem 2 grandes exemplos para mim, que também tem muito de países muito mais abertos, como é a Coreia do Sul, uma influência americana, com formação nas universidades, não é? E o Japão, são as 2 grandes potências, e inquestionavelmente as 2 grandes potências do Extremo Oriente, não é? Exato. E ainda falando aqui da experiência que o Mister teve no Muangthong da United da Tailândia, como é que foi essa experiência? Muangthong, aí há mais organização, o futebol é mais credível em termos de organização, muito bem em termos de organização. Fazem do jogo um verdadeiro espetáculo, casas cheias, 20 mil pessoas. Vendem bem o espetáculo. É um espetáculo.
com as claques a fazerem números, coreografias espetaculares. Tinha sido campeão também, estava numa fase de ascensão do futebol negócio na Tailândia, estou a falar em 2011, a afirmação do negócio, e sentia-se mais o ambiente de futebol em termos de clubes. No Vietnã sentia-se muito mais em termos de seleção, né? Mas há diferenças substantivas, porque também há diferenças culturais. Mas foi uma boa experiência, conheci gente boa e também, por exemplo, eu saí porque foi contratado um jogador inglês que chegou a ganhar, estava a ganhar por 6 meses na parte final, $500 mil pagos pela Yamaha, e aquilo criou alguns atritos e eu não... Porque queriam-me obrigar a pôr a jogar. E eu não é difícil de perceber que era o Robbie Fowler, não é? Por nome. Exatamente, eu não quis dizer o nome, mas... Sim, mas lá está, o Mr. não disse, mas não é difícil adivinhar, porque basta abrir aqui o plantel e ver. Eu tinha visto isso, que o Robbie Fowler tinha passado ali ainda no clube. Rastros. Não era o Robbie Fowler, não. E era mais uma ação de marketing do que para ajudar o Mister, não era? Promovido pela Yamaha. A Yamaha pagou $500 mil só para estar ali. E queria-me obrigar a pô-lo a jogar. Nós chegámos a ir às meias finais da Taça da Ásia, de clubes, à Champions e a Taça da Ásia, e queria-me obrigá-lo a pôr a jogar. Eu não punha porque não tinha rendimento. E acho que é uma das questões que prejudica muito o futebol da Ásia. Acho que está a acabar essa mentalidade. Mesmo na China já estão a restringir os ordenados e as acessibilidades tão fáceis como era. Mas queria-me obrigá-lo a pôr a jogar. Mas não ponho. E pronto, acabou a ruptura. E ele depois foi o treinador, como era expectável, e eu sabia, não é? E eu sabia. Não, e aqui às vezes as pessoas não entendem assim, como é que o Robbie Fowler não joga na Tailândia se ele jogava há um ano ali no... Não sei onde é que ele estava antes, mas... Vinha da Austrália. Ou isso. Onde tinha feito meia época. Pois, já vinha mesmo naquela fase, só andava ali a milhar uns trocos. E às vezes as pessoas não percebem que o jogador já nem está para ali virado para o treino, não ajuda em nada no treino. Já não tinha condições, Pois? Já tinha 40 anos, ou 38 anos, ou 40 anos. Mas, bem, e uma vida de Robbie Fowler que nós sabíamos qual era a vida, não é? Fazer isto quando acabou um jogo, se bem se lembram, chegou a uma linha lateral e fez isto. Isto é das imagens mais famosas do... Imagem de marca. É essa senhora, as imagens de marca. Uma coisa é termos um atleta, desculpa Tiago, uma coisa é termos um atleta, já não falo em Ronaldo, mas alguém focado. Certamente que gostamos de futebol, percebemos que o Ronaldo vai chegar fácil, se não tiver nenhuma lesão, aos 38, 39 anos, com um rendimento, possivelmente não como agora, mas com um rendimento alto. Não vai só andar a passear as chuteiras e a querer amealhar mais uns trocos e vender e ser ação de marketing. Percebemos que ele é um ganhador nato, ou jogadores como eu. Agora, há jogadores que não querem, há jogadores que querem só passear já a camisola a partir de uma certa idade e não faz sentido. Mas isso também se pode transpor para todo o mundo. Já não falo em termos destes jogadores, mas falo... Quando se fala de jogadores ativos, é um ativo. Há que valorizar. E às vezes essa valorização é feita com injustiça crassa em relação ao plantel. Não é? Eu acho que o treinador perde a autoridade quando põe ativos os jogadores porque são ativos para o clube e é obrigado a pôr. Isto o treinador perde a sua autoridade, perde a confiança do grupo. Exatamente. O jogo é uma coisa muito séria, quer dizer, nós não podemos brincar e destruirmos o grupo quando algum treinador é pressionado e aceita a pôr jogadores que não deviam jogar porque o seu rendimento no treino é fraco e muitas vezes a sua qualidade intrínseca também é mais fraca do que alguns jogadores que ele não opta. Os jogadores têm um grande sentido crítico em relação ao treinador e esse sentido crítico baseia-se na capacidade que nós temos, treinadores, de fazer equipas. E fazer equipas é fazer os 11. E por sempre os 11 que acha melhor, pode haver uma ou outra, mas agora, de uma forma sistemática, acho que isso que é um erro e é o princípio do fim da autoridade do próprio treinador. Exatamente. Teria graves problemas.
Mister, é bom essa nota porque estamos a falar com uma pessoa com muita experiência, muitos anos de futebol, muitos campeonatos, muitas realidades e no nosso Portugal a gente percebe categoricamente que há equipas que muitas das vezes não é o treinador que manda nelas. Manda em 8, 9, mas há 2 ou 3 que são obrigados a lá estar. Mas isso é um erro. Mas olha, eu compreendo porque, e ponho este exemplo nas várias conversas que tenho com treinadores, institucionalmente ou não. Se fosse um treinador jovem, casado, pai de 2 filhos, sem capacidade financeira, sem alternativa de trabalho, se fosses convidado para treinar a segunda divisão, e segunda ou primeira ou regional, seja qual for, né? E vives do teu ordenado, e o teu ordenado é muito importante para a sobrevivência do teu agregado familiar. E o treinador diz, Ricardo, pá, era melhor pôr aí o Joaquim, porque está aí um empresário para ver, né? É melhor pôr já de início. Tu o que é que fazes? Pois. Pensas 2 vezes, não é? Pensas 2 vezes em que sentido? Bem, este gajo está-me aqui, passa a expressão, vai-me matar se eu não puser, não é? Vai-me despedir, eu preciso de dinheiro, não vou ter outro. Eu até compreendo que o homem tem estas fragilidades, não de caráter, mas fundamentalmente porque a necessidade obriga, não é? É verdade. É muito corajoso dizer, eu não faria. Se fosse solteiro, se tivesses outro emprego, se não necessitasses desse dinheiro para viveres, é muito mais fácil. Agora, pôr em perigo a subsistência da minha família, isso acontece. Por isso é que muitas vezes escolho treinadores jovens porque estão no começo da carreira e se continuarem neste clube podem ter podem fazer a sua própria carreira. Um despedimento quando estás no começo marca mais do que quando estás a meio da tua carreira, não é? Portanto, eu compreendo. Agora, é preciso alertar. Hoje só há que eu me lembro, só há um presidente que diz ainda, isso foi muito badalado há uns tempos atrás, o treinador é para treinar, mas quem constitui o plantel é o presidente. Todos ouvimos isso. Ainda há hoje um presidente que diz isso, não é? Mas isto é o princípio do fim do que é verdadeiramente o futebol. Se o treinador tem um modelo de jogo, tem uma estrutura que é a estrutura normal que ele utiliza, ele deve construir a sua própria equipa mediante estes princípios. E, portanto, é um dos segredos do êxito é a construção de bons plantéis. O conhecimento que o treinador tem, por exemplo, o Vítor Oliveira, muito bom amigo, falamos, um dos segredos é que ele conhece tudo sobre a segunda divisão, conhece os jogadores todos da segunda divisão, conhece os clubes todos da segunda divisão. Se tu lhe perguntares quem é o Malaquias do Archousa, ele diz é assim, é assim, é assim, é assim, é assim. E isso dá-lhe a capacidade, e porque é um treinador vencedor, dá-lhe a capacidade para ir buscar estes jogadores dentro do orçamento do clube, não é? Não pode impor que se vá buscar o Cristiano Ronaldo, não é? Claro. Tem que ser consentâneo. Agora, dizer que o treinador é para treinar e ele é que faz o plantel é de quem não sabe nada de futebol. E há dirigentes que não sabem nada. Mas é que há dirigentes que se perpetuam no futebol que sabem nada sobre o jogo. Absolutamente nada. E nem querem saber. Querem saber é dos negócios. Exatamente, e dos valores neles envolvidos. Claro. São dos maus. Mister, aqui ainda, só para finalizar a sua carreira aqui, ainda passou por Passos de Ferreira, aqui em Portugal, aqui com uma experiência por voleibol também em Angola, e voltou ao Passos. Como é que foi aqui estas experiências pelo Passos e por Angola? O Passos, quando eu vim da primeira vez, acho que em 2012, 2011. 2011, 12. 11, 12, o Passos estava numa situação quase, faltavam 3 jornadas para acabar a primeira volta, estava em último lugar ou penúltimo lugar, já muito distante dos lugares de subida. Fizemos uma boa recuperação na segunda volta, fizemos alterações no plantel substantivas em relação, nomeadamente, à estrutura defensiva, e fizemos uma segunda volta boa. Fui para Angola, vim outra vez para o Passos, e acho que foi uma das piores experiências que eu tive na minha vida, foi esse Passos, o Passos que vinha. Eu saí, portanto, foi o Paulo Fonseca que me foi substituído, fez uma excelente época, 3º lugar, memorável, um trabalho extraordinário, e depois o Passos cometeu o erro de ir buscar jogadores
descaracterizou-se. Foi buscar alguns nomes e teve problemas graves, também esteve na Champions, no apuramento da Champions, na Liga Europa, e teve dificuldades. Saiu um treinador, depois saiu outro, depois entrei eu, e passado 10 jornadas onde continuávamos a ter grandes esperanças, tínhamos jogado já contra clubes maiores, fui despedido, porque perdi 4-0 em Setúbal, num jogo anormal, com o Setúbal nesse tempo, com o João Mário, uma equipa extraordinária, muito boa, penso que das melhores equipas do Setúbal dos últimos anos, mas de uma forma despedido pelo telefone. Depois de tantos anos no Passos, fui despedido pelo telefone. É assim. É a vida do treinador e saber viver com a adversidade. Todavia, sabemos que a injustiça paira. É o normal. Não, e a questão aqui das novas tecnologias, que às vezes acho que falta, as pessoas esquecem-se da parte humana, não é, Mister? De uma reuniãozinha, falar do que se tem a falar e cara a cara, Claro. estar a ligar ou uma mensagem, acho que isso é falta de caráter das pessoas, não é? Sem opinião, eu também sou um pouco assim, acho que magoa, né? Não gostava nada, falávamos as coisas, cada um seguia o seu caminho. Por telefone ou por mensagem, acho que falta um bocado às vezes capacidade de confrontação da ideia ou do que a pessoa quer dizer, parece ter medo. Mas eu fui despedido, mas nem sequer falei com o presidente, não é? Ele nem sequer falou comigo. Pronto. Pois. Enfim, Isso faz-me lembrar na China que eu falava para o chefe, o chefe falava para ele falava inglês, mas ele não queria falar para mim, então falava para recursos humanos falar para mim. Mas é uma característica dos chineses, enquanto na outra Ásia eles tentam falar, não é? Os chineses sabem falar alguns, mas nunca falam, obrigam-nos a falar em chinês, não é? Ou então ter o seu intérprete. Ou então não falam diretamente para nós, falam para não é? Exatamente. E ela depois é um nem povo traduz muito ali com medo, traduz já fora. É um povo muito esquisito. É verdade. Eu falava corretamente inglês, mas depois quando era para tratar de alguma coisa falava em chinês, que era, olha, devia estar ali a chamar-me nomes e a dizer, olha, depois diz-lhe isso. Mas pronto. E já agora que estamos a falar na China, mesmo para terminar aqui o seu percurso, aqui no Dalian Yifang da China, como é que foi? Era coordenador, não era, Mister? Como é que foi esta experiência? Que já disse anteriormente. Foi com uma equipa, foi com o Ricardo, treinador de guarda-redes português, e depois com o Schuster, como treinador principal, e mais 2 colaboradores, gente boa, espanhóis. Portanto, éramos 3 espanhóis e 2 portugueses. Quando chegámos ao Dalian, tínhamos jogado, vou aqui carregar o computador, tínhamos chegado nas 3 primeiras jornadas, tinham 3 derrotas, 0 golos marcados, 15 sofridos. Estamos a falar que tinham como estrangeiros o Zé Fonte, o Carrasco e o Nico Gaetan, para além de um ponta de lança que era africano e que tinha sido o melhor marcador, era o único ponta de lança estrangeiro ali, e que, porque se pode utilizar só 3 estrangeiros, não é? Como sabe, é uma das incongruências, tem 4 e nem para o banco pode ir, não é? Se investem tanto dinheiro, pelo menos 3 em campo e 1 no banco, mas não, só os 3. E por isso a opção do treinador anterior, que era um coreano, um chinês, já não sei, mas acho que era um chinês, o Maureen, não? Não, um chinês. Era deixar de fora o Mush, que era esse ponta de lança, e utilizar o Carrasco, o Zé e o Nico. Só que não marcavam golos, sem ponta de lança era muito difícil. E a pré-época também tinha sido um bocado esquisita. Pronto, chegámos e conseguimos. E agora quero dar um elogio a um senhor que é o Zé Fonte, é um senhor, um verdadeiro senhor. Opção, começámos a jogar com os 3, Carrasco, Nico e o Zé, e era difícil ganhar. Até que chegámos à conclusão que era necessário pôr o Muxo como um ponta de lança. O problema defensivo colmatava-se e, portanto, tinha que sair o Zé para manter o tal Muxo, o Carrasco e o Gaetan. E falamos com o Zé, e o Zé saiu, mas só que teve isto, quer dizer, ia jogar no tal campeonato de reserva de sub-22, onde podia jogar 2 ou 3 estrangeiros,
com uma humildade espetacular, sempre a continuar a trabalhar. Rescindiu porque queria continuar a jogar, perdeu dinheiro a meio da época, ele quis rescindiu, perdeu dinheiro para ir para o Lille. Não é? Portanto, é um exemplo do que é um verdadeiro profissional. Não é? E ali no Dália, chegámos a meio da época, queríamos reformular o plantel. O Schuster pediu homens que fossem pontas de lança, por exemplo, que era fundamental, queria reformular, mas o gerente não nos deu nada daquilo que a gente quis. Né? Esperou dizer que sim, que ia buscar, tal, e nos últimos dias apresentou-nos um indivíduo lá do mexicano, salveiro, colombiano. Riachos, não é? É, Colombiano. Sim, colombiano, Riagos, tinha jogado com ele em Xangai, no Xangai, estava no Brasil, nem jogava sequer, e obrigou-nos não, quer dizer, não nos deu nada daquilo que a gente quis, e nós começámos a ter uma relação muito má com o senhor, que era um execrável, ditador. O ditador, mas mesmo à moda dos mais ditadores possíveis. Quer dizer. E chegámos ao fim. E se nós ficássemos em 12º lugar, tínhamos uma renovação de contrato automático. E ele mandou-nos embora. Mandou-nos embora com umas coisas. Hoje está o processo a decorrer. Com a justificação... Agora ficou em 11º, mister, não é? Como? Ficou em 11º, só para as pessoas saberem. Exatamente, ficámos em 11º, mas com uma coisa inacreditável. Nós estávamos quase depois, faltavam para aí 5 jornadas, estávamos a meio da tabela. O que é que aconteceu? Perdemos 4 jogos seguidos. A Federação Chinesa, isto é para rir, a Federação Chinesa mandou para cá um comunicado para todos os clubes a dizer que aquilo acabava em novembro, final de novembro, ou meado de novembro, faltavam para aí 6 jornadas. Todos os jogadores iam fazer uma seleção de 50 jogadores sub-25 para irem treinar com os Rangers chineses, tropa de elite, porque achavam que os jogadores estavam muito acomodados. E sacaram-nos 3 jogadores. 3 dos melhores jogadores. Houve um problema com o central, partiu-nos a equipa toda. Mas mesmo assim ficámos em 11º lugar. Mas só para ver o que é o futebol chinês, não é? Eu lembro-me que eu estava lá e até pensei que eles fossem agarrar nessa equipa, acho que era sub-23, não era? Ou sub-25? Sub-25, acho que era sub-25. Pensava que eles iam agarrar nessa equipa e fazer uma equipa nova, que era para ter uma super equipa, porque a malta falava nisso lá na minha cidade. E estava lá na China nesse tempo? Estava lá. Então lembra-se perfeitamente que isto é surreal. Eu lembro-me de ver isso e aquilo dá para rir, dá para rir. É ridículo. Porque a gente mensagens. E isto estamos a falar numa fase que o campeonato ainda não tinha terminado. Pois não, e estávamos numa fase em que se jogava muito, os problemas das arbitragens, por exemplo, não é? Em que esse senhor queria... são histórias que nem vale a pena contar. Histórias que nem vale a pena. Ficam na memória. Com árbitros, outros clubes, outros jogadores, era uma confusão. Esse senhor foi campeão pelo Xangai, né? Tinha um prestígio em termos desportivos, mas a forma como se ganhava era uma forma muito esquisita. Aqui em termos de pergunta, isto é uma opinião minha também, vou já dizer a minha opinião, que é, no campeonato chinês, lá está, só podemos usar 3 estrangeiros, não é? Ou ter 4 no banco e depois a associação tem que ser direta com um em campo, não é? Uma coisa Agora. Ok. Não acha que aqui, eu, na minha opinião, acho que e vê-se cada vez mais na Europa, aqui campeonatos os nórdicos, da Finlândia, da Suécia, estão já a deixar cada vez mais haver estrangeiros, porque, lá está, se calhar havendo a possibilidade de usar 6 ou 7, se calhar equilibraria mais o campeonato, porque depois já teria mais jogadores estrangeiros com mais qualidade e o jogador local tinha que nivelar mais a diferença, né? Aquele gap que existe de qualidade, se tivesse mais jogadores, né? Porque eles quase que eram obrigados a jogar. E assim, na minha opinião, se calhar porque temos muitos, o jogador local que sabe que só podem jogar 3 estrangeiros que não vão perder o lugar, acabam se calhar por não fechar continuam no ritmo deles porque sabem que vão jogar. Qual é a sua opinião sobre o número de estrangeiros? Às vezes poderia ser mais, se assim acha que é o ideal? Em Portugal não há problema, não é? Pois. Em Portugal, por causa dos brasileiros, à vontade. Os brasileiros e os europeus, não é? E na Europa também não há problema, porque sendo jogadores da Europa, agora os jogadores da Europa, para pequenos clubes, o mercado é caro, não é? Nomeadamente para Portugal, onde os nossos orçamentos são muito baixos.
Agora, nos campeonatos inferiores, dos escalões inferiores, nomeadamente o Campeonato Nacional de Séniores, acho que se deve reduzir drasticamente, porque há poucas hipóteses para o jogador nacional se afirmar. É evidente que cada vez mais os jogadores de qualidade se afirmam em termos da formação em 4 ou 5 clubes, não é? Os 3 grandes, o Braga, o Rio Ave, o Guimarães, e estamos aqui. E estes, nomeadamente os 3 grandes, aglutinam a esmagadora maioria dos talentos que vão aparecendo, não é? Exatamente. A formação, não é isso? Não é? A formação, se nós começarmos, por exemplo, em ver o que é a percentagem de jogadores locais nos petizes, nos traquinas, nos benjamins, nos infantis, portanto dos 5 aos 13 anos, é quase tudo local. Mas quando passamos para os Júnior C, Júnior B, Júnior A, essa percentagem inverte-se totalmente. Os jogadores da casa, da formação intrinsecamente da casa, têm percentagens muito baixas e os jogadores vindo de outros clubes começam a ter uma preponderância. Portanto, os jogadores que têm capacidade de se afirmar estão nestes clubes. E o que é que estes clubes fazem? Campeonato de esperanças, o Sub-23, equipa B, o que é que isso leva? Poucos empréstimos, leva a que os outros clubes sejam obrigados a ir buscar a mercados estrangeiros, nomeadamente ao Brasil ou à África. Mas, para que é que serve, por exemplo, o Sub-23? Um campeonato fechado. Não há subidas, nem há descidas. Não há grande motivação. Não há equipas com mais velhos que lhe possam transmitir mais experiência, né? As lideranças no campo são difíceis. Acho que não tem razão nenhuma de existir. Era preferível pôr estas equipas a jogar no Campeonato Nacional de Séniores, acabar as equipas B na segunda liga. Segunda liga deve ser só para equipas profissionais e autónomas, e estas equipas passarem todas para os campeonatos de séniores como se passa em Espanha ou nas ligas na Europa. Não jogam na segunda liga, jogam na terceira divisão. Exatamente. Isso acho que é muito importante. Agora, um dos princípios que eu defendo é que não se faz evolução por decreto. O jogador não evolui por decreto, evolui porque joga. E joga, quanto melhor é o nível, mais evolução ele tem. Isso já se vê e deve ser feito, não conheço muito bem a prática da formação. Se eu tenho um Júnior C de 14 a 15 anos que tem nível para jogar nos Júniores B, eu devo colocá-lo nos Júniores B, porque só aí é que ele evolui. Muitos destes jogadores, tendo patamares evolutivos superiores ao escalão onde estão inseridos, devem ser idealmente puxados para escalões onde ele possa jogar e possa ter avanços em termos da sua evolução como jogador substantivos. Porque ali, se ele continuar nos Júniores B ou nos Júniores C e tem um nível superior a todos os outros, o que é que ele evolui? Nada. A formação deve ser formar jogadores ganhando, se possível. E não ao contrário. Né? Destruindo algumas carreiras ou não fazendo que elas evoluam mais rapidamente porque se quer ganhar o campeonato. Óbvio que toda a gente deve querer ganhar campeonato. Isso deve ser um dos princípios fundamentais da ambição. Mas, nesta fase, o mais importante é formar os jogadores. Esta é a minha ideia. Sim. Não, eu aí, Mister, só aqui um ponto que compreendo às vezes os estrangeiros no Campeonato de Portugal, é às vezes no interior, porque às vezes há equipas do interior que fica complicado e que eles agarram-se a um bocado a investidores. E aí ainda consigo compreender. Agora, lá está, nas grandes metrópoles fica mais fácil também arranjar jogadores nacionais. E aí é uma das questões que às vezes compreendo em alguns clubes. Por exemplo, vamos falar de Castelo Branco, de Évora, Beja, ou assim do interior. Fica complicado eles conseguirem depois ter jogadores com competitividade para aquele campeonato. E muitos deles agarram-se a investidores. Também dou razão. Quer dizer, é o tal problema. Nós falando é que vamos tendo feedbacks do outro lado exatamente. É por isso é que não há discussão no futebol português, percebe? E a Federação Portuguesa tem muita culpa nisto. Pois é. Não há um congresso. Devia haver um congresso para discutir onde os jogadores, treinadores, árbitros, dessem a sua opinião para a melhoria substantiva do jogo, né? O jogo no seu todo. O que é que nós nos preocupamos? Porto, Benfica e Sporting. Começa nos programas da televisão até o que se passa na Liga. Porto, Benfica e Sporting mandam, sem eles não há nada. Não é? Exatamente, e, portanto, estamos a pensar o jogo
só nos 3 grandes e na primeira divisão, na primeira liga. Mas há que respeitar muito esses pequenos clubes, que essa é que são a alma do próprio jogo. Mantenha o futebol vivo nas suas localidades, quer dizer, se eles desaparecerem, deixa de haver futebol. Deixando de haver equipa principal, deixa de haver formação. Não há formação, não há prática desportiva. Porque na escola, o desporto escolar é muito reduzido. Portanto, para mim, uma das vantagens é os clubes são o sustentáculo da prática desportiva a todos os níveis no espectro de Portugal. O Estado não contribui nada. O Estado não contribui nada. Zero. E este atual secretário de Estado, então, é melhor nem falar, não é? Mas o Estado tem um orçamento, a Secretaria de Estado tem um orçamento de 90 milhões. A Federação Portuguesa tem um orçamento de 80 milhões. E uma Secretaria de Estado tem 80 milhões. Dá algum dinheiro para o Comitê Olímpico e depois está aqui a deixar passar, a ver, não é? Portanto, se tem que haver um investimento, as autarquias ainda são aquelas que apoiam substantivamente a prática desportiva a todos os níveis. Mas quem é o sustentáculo são os pequenos clubes. Os pequenos clubes. Só há desporto em Castelo Branco porque há os clubes, muitas deles feitos por quê? Há pessoas que acreditam nesses clubes e nesses projetos. E dirigido por amadores. Exatamente, que estão lá de borla, estão lá porque gostam mesmo do clube. E vê-se que aqui em Portugal é tudo, a Federação e a Liga têm culpa em muita coisa porque decidem, nem consultam clubes, como vimos o play-off do Campeonato de Portugal, nem a solução, decidem. E a reformulação que eles querem fazer é uma coisa. Por exemplo, é inexplicável como é que reabrem o futebol para a Primeira Liga e não reabrem para a Segunda. O único caso na Europa. Exato. Isto ainda está na penumbra. Quem é que decidiu isto? O Governo? A Liga? A Federação? Há muitos interesses. Sabem quem foi? Eu ainda não sei. Não. O Governo, o Secretário de Estado diz que não, que foi em acordo. A Liga não, diz que foi o Estado. Quer dizer, andámos nisto, mas era preciso clarificar, porque isto é ignominioso, é tratar os profissionais a duas velocidades. Quer dizer, há profissionais de primeira e profissionais de segunda. Se quer dignificar uma segunda liga, como é que se significa isto? Como é que se vai fazer no objetivo da próxima época, mais reduzido, a taça da liga com os mesmos requisitos? A taça da liga é uma taça em extinção, é um bicho, é um animal em vias de extinção. Todas as grandes ligas, os grandes países, estão a pôr de parte, porque o que é que interessa? Há tantos jogos, que num cenário como este, pelo menos suspender ou modificar. Pompa e circunstância, continua a ter a mesma organização. Não se pensa. Não, e uma taça normalmente é um formato eliminar. Aquilo é quase um campeonato da taça da Liga, porque aquilo, há fases de grupos, há tudo e mais alguma coisa. Eu nunca concordei com este formato. Acho que era mais fácil. O Final Four, tudo com pompa e circunstância. Exatamente. Mister, entrando aqui, ainda antes de entrarmos para dentro de campo, ficando aqui pelos balneários, o Mister que jogou e já acompanhou tantas equipas e já treinou tantas equipas mas falando aqui essencialmente de Portugal, sendo que hoje em dia a vida para os jovens está mais facilitada para serem jogadores de futebol, dá 10, 15 anos para trás, já nem falo nos tempos que o Mister jogava a bola, falo nos tempos primórdios do Mister a treinar, é que hoje em dia tudo aquilo que se vê são competições a aparecer para ajudar àquela decalagem entre o júnior para sénior, sub-23, equipas B, mas ainda se vê outra coisa, que os jovens são realmente os ativos e pensados para que possam vir a valer para os clubes, e os elementos mais velhos, que antigamente sim eram esses que valiam nos plantéis, hoje em dia são aqueles que a qualquer custo rapidamente quer-se tirar de lá os jogadores e tirar aquela mística de balneário, porque um jogador antigamente entrava no balneário, tremia quando estava nos séniores e não falava, hoje em dia é o jogador mais novo que mete a música e faz tudo dentro do balneário. E eu, quando passei de júnior a sénior, havia 2 jogadores em que nós tratávamos por senhor. Era o senhor Raul e o senhor Esteves, não é? E nós chegávamos, sentávamos no lugar dele, cuidado,
nos chuveiros, quando eles entravam, nós tínhamos que sair, se estivessem todos ocupados. Não digo que isto é que era bom, não é isso que eu digo. Digo que era assim. Não é? Agora, eu acho importante que os clubes tenham uma mística própria. A mística, um sentimento, uma filosofia de estar, uma religiosidade também no balneário. E eu acho que isso que é importante. O Porto, por exemplo, tem características que até na escolha do treinador deve ter essas características. É muito mais agressivo em termos do jogo, da massa associativa. Da massa associativa não digo que agora é tudo mais ou menos, está tudo igualizado. Mas a forma de jogar, a exigência do Porto é até ao fim, raça. Isto porquê? Se for ao meu tempo de formação, estou a falar dos anos 70, 80, a escola de formação, que eram 3 grandes escolas, Porto, Benfica, Sporting, e depois Leixões e Barreirense, né? Que foram, e o Vitória de Setúbal, eram marcantes. Mas a escola do Porto era muito do físico, da tática, da rigidez. A escola do Sporting era da técnica, saíam dali jogadores tecnicamente evoluídos, e o Porto era isso, era garra, o querer, até à vitória, até o último minuto, e isso perdurou. O Sérgio incorpora esses valores, não é? Mesmo não jogando bem, é quase obrigatório ir até à exaustão. É raça. Mas isso transmite-se, repara, quando entrou o Paulinho para a equipa técnica, num momento difícil, quando o André continuava, eu acho que o Porto também se descaracterizou um pouco em termos dos portugueses. Começou a ter muito menos gols portugueses. E o Porto também tinha líderes de balneário, Rodolfo, desde o meu tempo Pavão, Rodolfo, Fernando Couto, Jorge Costa, o André, o João Pinto, eram líderes, não é? E eram líderes que todos eles tinham a mesma interpretação do que era estar em jogo. Portanto, isso criou escola. Os Salgueiros tinham a alma salgueirista, não é? Portanto, do sofrimento. Isso, com esta volatilidade dos plantéis, está a perder-se. Está a perder-se. A própria não permanência por muito tempo no mesmo treinador não condiciona a criação de um estilo de jogo. Nós não temos um estilo de jogo. Não é? Temos um modelo de passe curto, e eu defendo, o modelo é tudo, não é? É muita coisa. Mas a característica, na minha perspectiva, a característica principal para definir o modelo de jogo é o comprimento do passe. Passe curto ou passe longo. O passe curto implica que se joga em triangulações, que se joga apoiado, né? Estou a dizer passe curto preferencialmente. Né? Quando se joga no passe longo, transições mais, eu não gosto de dizer porque não existe transições rápidas, não é? Mas verticais. Né? Mais verticais, pronto, mas isso obriga a ter uma outra forma de estar. Não é? O passe predominante condiciona as próprias movimentações. E acho que deveríamos definir muito claramente o que está para além disto tudo, que é o envolvimento do balneário, a mística que se cria, o discurso de não agressividade, o discurso de agressividade. Se formos hoje ver as políticas de comunicação, são todas iguais. É todas a matar o outro e a ser cego para si próprio. E quando se é cego para si próprio, a evolução é muito pouca. E acho que tem razão, são questões que temos que viver, porque os clubes têm que vender. Porque a crise financeira dos clubes é muito grande. Os 3 grandes devem mais do que 1.000 milhões de euros. É preciso ter em conta isso, nós às vezes esquecemos isto. Falamos muito da dívida portuguesa, que é enorme, obviamente, mas os clubes, 3 clubes devem 100 mil milhões de euros. É uma coisa muito complicada. O Benfica, com as vendas substantivas que fez neste último ano, aí está no mercado obrigacionista agora, a pedir mais dinheiro, 50 milhões, a adiantar os direitos da televisão em 115 milhões. Porquê? Eu pergunto porquê. O mesmo em relação ao Futebol Clube Porto, o déficit crónico do Sporting, com reformulações da dívida sistemáticas. Por muito que se venda, e Portugal está a vender muito, felizmente, as dívidas não baixam substantivamente. E um clube sem dívidas é um clube melhor.
porque dispõe dos seus ativos, não tem necessidades a curto prazo para pagar. Dispõe dos seus jogadores, solidifica a equipa. As grandes equipas não são construídas num ano. As grandes equipas constroem-se com vários anos, mantendo essa mística, mantendo os jogadores que são chave, padrões, que são jogadores paradigmáticos daquilo que nós queremos, e vai-se buscando, vai-se retirando alguns que não cumprem o nosso ideário, e vamos reenriquecendo com a vinda de um ou dois jogadores. Não é? Agora, infelizmente no futebol português as coisas é o inverso. Temos que destruir as equipas que vamos criando, os potenciais jogadores que poderão ser de afirmação, e vão desaparecendo. Os anos 60, anos 70, Benfica, José Augusto, Eusébio, Torres e Simões. Meu Deus, esta equipa teve dezenas de anos ali. Mário Coluna, Jaime Graça. Mas estes quatro, não é? José Augusto, Eusébio, Torres e Simões, foram até ao último esforço equipas do Benfica. O Humberto Coelho esteve 15 anos, o Tony 15 anos, o João Alves. O saber é transmissível. Exatamente. E o saber é acumulado. São fases que se sedimentam. Se eu conviver com um jogador que é carismático, que é grande jogador, que é grande líder, eu vou aprendendo. E se ele se mantém 2, 3, 4, 5, 10 anos, obviamente que isso faz escola. E molda a forma de jogar, e molda a forma de estar, e molda a forma de sentir o próprio jogo. E isso tem desvalorizado. Tem desvalorizado por circunstâncias que são não só de política, mas de política financeira. Claro, o Manchester United consegue manter os bons jogadores durante muito, muito tempo porque tem dinheiro, não é? E é o que vai acontecer neste Liverpool. Esta nova geração vai lá ficar durante muito tempo porque eles têm capacidade financeira para isso. E o Liverpool, com este treinador, com esta metodologia de treino, com esta filosofia de jogo, vai ser grande durante 3 a 4 anos, no mínimo vai ser grande. Não vai ser fácil de derrubar ali aquele muro. Eu também gosto muito e acho que, aliás, não, para mim neste momento é o meu treinador de eleição. Há outros também, mas esse é realmente o projeto que eu gosto muito de ver jogar a bola, porque fascina em todos os aspectos. Fascina pela entrega, pela garra e depois por as partes técnicas do jogo também são... Aquilo não chega só a ganhar, é... ganhar a jogar bem. É a grande diferença que se vê no Liverpool e eu gosto. Quem é apaixonado pelo futebol gosta de ver. Eu falo por mim e é assim. Mister, falava-lhe aqui agora da parte da componente coordenação. Aqui ainda antes de passarmos aqui à parte final. Em Portugal sabemos um pouco como é que funciona. Na China não sei. Mas é difícil a parte de, entre aspas, ir roubar os melhores aos adversários, ou é diplomaticamente bem feito e de uma forma coerente a que dê para se ir roubar e para se deixar levar também algumas pedras preciosas? Em primeiro lugar, preservar aquilo que a gente tem. Isso é fundamental. Criar dinâmicas para manter os valores que são referências no nosso plantel. Acho que isso é fundamental. E depois ter um programa de scouting, detecção de talentos, o mais rapidamente possível, em mercados diversificados. Nós passamos por várias zonas, por exemplo, explorámos muito mal o mercado africano, que continua a ser um mercado que é preciso ser trabalhado em vários países. Né? Por exemplo, Burkina Faso. Não sei se há até algum jogador do Burkina Faso. Mas tem um historial. Tem um agora que rebentou bastante aí, o Tapsoba, do Leverkusen. Sim, o Tapsoba, não é? Guimarães tem alguns, exato, porque sou pelo Leixões. Teve o Mr. Zé Vilaça, teve ali num projeto do Salitas, e acho que é uma academia boa e um clube tentado bem, e tem já tido mais alguma visibilidade aqui. Mas sim. Mas, por exemplo, e este mercado foi campeão de África de formação. Explorámos muito pouco. O que é que as escolas francesas ou holandesas fazem? Há muito tempo. Criação de escolas, nomeadamente Camarões, Costa de Marfim, essas potências têm escolas dos clubes, onde os clubes investem muito pouco. É um estádio, condições hoteleiras e já está. E são um foco
não só da afirmação do próprio clube, mas do recrutamento de alguns jovens, até porque se eu tivesse uma escola do Benfica, do Porto Sporting num destes países, chamaria muito mais do que os clubes locais, e eu tinha a capacidade de ir buscar jogadores jovens para os fazer. Portanto, acho que até propriamente em Portugal, não é? Mas aqui em Portugal acho que já os três grandes têm uma rede de detecção de talento já quase na exaustão, não é? Já não lhes escapam quase nenhuma parte do país. Exatamente. Mas, por exemplo, na terceira divisão, no Campeonato Nacional de Séniores, Campeonato de Portugal, há muito bons jogadores. Muito bons jogadores. Eu falava, por exemplo, no Paços Ferreira. Durante muito tempo, o Paços Ferreira foi dos poucos clubes a ir buscar jogadores à segunda divisão. Não é? O Luís Carlos, jogador do Feirense, do Friamunde, ganhava 1.500 euros quando foi para o Paços Ferreira. 1.500 euros. Não é? O Vítor, jogador também dos caçadores caçador das taipas. Não é. Caçadores das taipas é outro. Penafiel. Como? Penafiel. O mesmo ordenado. Tinha jogadores, muitos deles oriundos da segunda divisão. Difícil neste momento. Mas para mim, um clube que queira ter alguma sustentação financeira tem que ter uma boa escola de formação, ter uma boa rede de empresários. E para ter uma boa rede de empresários é necessário melhorar, por exemplo, as instalações, ter bons camarotes, ter uma política de vendas, que não há uma política de vendas. Eu raramente vou ver jogos para o meio das pessoas, gosto de estar escondido lá nos camarotes, e vejo em clubes que estão ali 7 ou 8 representantes de clubes europeus, putativos compradores, e estão numa situação degradante. Degradante. A política de vendas é muito importante. E eu sei que a minha sobrevivência depende muito dos jogadores que eu vendo, mas a todos os níveis. Todos os clubes querem vender. Eu tenho que ter uma política que não vejo ninguém a ter esta ideia, que é uma coisa ABC. A política de tratar bem estas pessoas, dar-lhes comodidades, dar-lhes informação. Eu muitas vezes aquela lista do jogo, o boletim do jogo, nem sequer tinham acesso ao boletim do jogo. Era o empresário português que vinha com ele, e esse ainda conseguiu. Mas se viesse um estrangeiro só por si, representante do clube, nem o boletim do jogo lhe davam. Quer dizer, como é que eu posso vender se trato mal o meu comprador? Exatamente. Não é? Ou se não alicia logo ali e trata como deve ser. Informações, dar-lhes informações, não só aquilo que ele está a ver, ter um diretor para isso, ou um profissional para isso. Não é? Na política de vendas de passos de jogadores, é importante nós investirmos muito mais. Investirmos a sério. Diz assim, mas isto pode fazer? Claro, porque os clubes sabem quem vem ver, sabem quem são os representantes dos clubes estrangeiros que vêm, e europeus que vêm cá, e passarmos a uma detecção de talentos diferente. A coordenação, acho que é muito, muito importante. Só que não existe. A coordenação é mais fácil existir em clubes pequenos do que nos três grandes. Onde há um diretor desportivo? Diga-me, é o Rui Costa, o diretor desportivo? A gente sabe que não é. Neste momento até é membro da SAD. O Porto não tem. O do Sporting. É o Hugo Viana, se não me engano, com o Beto. Não é? Mas nunca foi. Regime presidencialista dá-me isto. Enquanto que os diretores desportivos em França, Espanha, Itália, até são vendidos. Até são transferidos, não gosto muito de vendidos, até são transferidos e estão no mercado. Porque esses definem um projeto desportivo, obviamente em conexão com o Departamento de Finanças e com o projeto de formação do próprio clube. Tem o domínio transversal do que é o destino do clube. Neste momento quase toda a gente tem diretor financeiro, mas só há finança porque há projeto desportivo. É inversão total. Quer dizer, tenho um diretor de finanças, tenho um diretor de marketing, não tenho um diretor desportivo. E toda a empresa está suportada sobre o rendimento desportivo, coletivo e individual. Mas aí não há. Aí há o presidente.
E depois nas finanças temos um profissional. No marketing temos um profissional. Mas isto cabe na cabeça de alguém. O que é que está por trás disto? Está, obviamente, interesses pessoais. Claro, Mas mas de vida. Eu sou o dono. Eu quero, posso e mando. é um Pois, bocadinho. está, que É um bocadinho. há clubes que estão mal estruturados e depois são estruturados pela estrutura máxima que depois quer mandar em todo o lado e controla tudo. Era uma coisa que nunca tinha pensado também, que sim, é uma opinião bastante interessante do Mister. No Benfica há o CEO, né? E depois há o diretor financeiro, depois há o diretor de comunicação, depois há o diretor de marketing. Se for ver, quase todos eles têm especialidades, formação académica nessas áreas. Quem é o diretor desportivo? Mas hoje em dia já há bastantes cursos em relação à parte de dirigismo. Já Pois, está a mas ser. repare, o problema é que estas áreas que são para a gestão do fenómeno crucial têm especialistas. Para a gestão do futebol não há especialista. Mas isto admite-se. Não, faz todo o sentido. É realmente quem é bem visto, porque para nós, se calhar, e eu falo por mim, e o Tiago também certamente, para nós que queremos a componente de treino e estar dentro daquilo que é a realidade do treino e do futebol e dentro do quadrado, sabemos que é muito bom termos toda a parte fora a trabalhar, independentemente depois do contexto, mas ter uma parte fora sempre que nos dê o sustento e o suporte em relação a todas as várias matérias. E não havendo realmente um diretor desportivo capaz, não é o diretor desportivo boneco, que lá está o yes man, não, tem que ser um diretor desportivo que também esteja, porque se o diretor financeiro está na parte das finanças do clube e tem um papel preponderante nessa sua missão, o diretor de marketing também dá um caminho a todas as mesmas ações de marketing, certamente para um diretor desportivo terá que haver também esse poder que lhe deem o poder de dirigir o clube e levar para aquele caminho que é realmente o pensado por todas as partes. E faz todo o sentido, realmente também, para nós às vezes isso passa-nos ao lado e é realmente bastante importante perceber essa parte. É para defesa do próprio treinador e do projeto. Quem é que defendeu o Bruno Lage neste tempo de crise? Quem é que deu a cara? Quem é que deu um suporte? Quem é que esteve ao lado dele numa conferência de imprensa? Quem é que respondeu às perguntas numa conferência de imprensa para o ajudar? Ninguém. Não é? Exatamente. Mister, fica a nota, tem sido espetacular. Vamos aqui passar à última parte da rubrica, é uma parte mais divertida, possamos assim ser. É uma parte que vamos tentar sacar o almoço ao Mister, vamos já dizer aqui da antecedência, que é o nosso quiz, e dou aqui a primazia ao Tiago. Esta aqui é quase dada. Qual é o ano de fundação do Longan? De quem? Do Longan, do Vietnã. Eu fui para lá em 2000, deve ser 2000, 98, 2000, 98, 99, 2000. Vou ser, não sei, eu fui aqui ao 00, não tenho certeza, mas desde 2000, por isso. 2000. Nessa altura. Para isso, um zero. Diz, Tiago? Um zero para o Mister. Um zero para o Mister. Quantas presenças tem o Leixões na Primeira Liga, Mister? Posso lhe dar aqui umas opções. À força. Para não fazer gastar aí muito tempo a pensar. 20, 25, 30 ou 35? Tem acima de 20, deve ter para aí 30, 35. 25, Errado? 25. 25. Mas mesmo assim são muitas. E é um clube que tem patamar para lá estar, tem condições. Tem tudo, menos uma boa gestão. Pois. Aí há um problema, né? Que caem muitos clubes do país, né? É assado, o clube, tudo à brega, é o costume. O Mister treinou o Bacar Baldé no Passos. Em que país é que ele estava a jogar? O defesa esquerdo da Guiné-Bissau? Em que país é que ele estava a jogar na época passada?
Não sei. Não sabe? Estava num país esquisito, por isso é que eu perguntei. Estava no Gandzazar da Arménia. Meu Deus. Esta era para complicar, as outras são mais fáceis. Mister, adorei essa parte genuína. Meu Deus. Onde esta malta vai parar? Mister, qual foi a classificação final do Moangwon, o United, em 2019? Montão. Montão, exatamente, na época passada. Se ainda acompanha. Tem umas opções. Teve depois de uns 5 ou 6 anos de crise, acho que foi campeão, ou então ficou em segundo. Não, eu vou dizer aqui, terceiro, quinto, 10º ou 15º. Terceiro. Foi quinto. Passada. A época passada. Foi quinto. Foi Ainda bem. quinto. Já estamos a ganhar 3-1, mas a gente faz a pergunta final. Também temos partes de levar aqui 5-0. Também gostamos de dar assim um 4-1, também não é mau, mas vai ficar 3. Não, isto o problema foi que de manhã perdemos e então se calhar fiz mais difícil agora. É fácil. O Mister também treinou o Marco Paulo no Passos. Nós fizemos uma entrevista aí recentemente. Onde é que o Marco Paulo anda agora? O Mister sabe? Belenenses, andou no Estoril. Foi treinador do Belenenses, foi o treinador do Estoril. Eu vou dar aqui uma ajuda. Ele agora tem uma escola. Tem uma escolinha em associação com outra escola, ali em Sintra. Está no Sintrense, às tantas. Não, uma escolinha Sporting Sintra. Agora, excelente pessoa, excelente jogador. Marreca era 5 estrelas. 5 estrelas. Uma das boas recordações. Fizemos rubrica também com ele e ele também tem um grande projeto, começou também com uma coisa pequena e hoje em dia tem muitos jogadores e está lançado com a sua escola e está realmente pronto, também está aí no ativo. Mister, foi uma rubrica diferente, realmente enverdámos aqui no meio da rubrica para outro caminho. Normalmente quando apanhamos treinadores a gente quer entrar para dentro do campo, mas acho que ficou espetacular. Eu gosto de entrar para dentro do campo. Tinha muitas coisas a dizer sobre isso. Fazemos aí uma parte 2, se for preciso. Não ficar tão longa e convidamos. Em relação aos métodos, às previsões táticas e aos analíticos. Não quisemos entrar desta vez. Se o Mister quiser, temos todo o prazer em fazer uma parte 2 com o Mister e falamos só disso. Qualquer dia vamos fazer isso. Porque é importante que se discuta, sabe? Exato. Não, é porque isso para nós, eu vou-lhe dizer, eu posso vir a fazer um estágio este ano no melhor clube do mundo, mas a quantidade de rubricas, a quantidade de conversas e a quantidade de troca de ideias que nós, felizmente, conseguimos ter aqui na nossa rúbrica, tem-nos aberto tanto a mente, tanto o conhecimento, que é realmente uma coisa muito, muito interessante para nós e eu falo para mim, enriquecedora, mesmo muito enriquecedora. Mister, resta-me agradecer a genuinidade, a comunicação sem filtros, porque é muito importante e só a faz muitas das vezes quem está completamente à vontade e seguro de si mesmo e a bola já só é aquele fator de paixão e que dá para perceber os vários elementos, mas gostei muito, naquilo que me toca a mim, gostei muito da rúbrica que o Mister aqui criou connosco, a parte do à vontade, sem filtros da parte da comunicação, e alertou-nos para algumas situações que possivelmente, eu falo por mim também, novamente, possivelmente eu ainda não estava desperto a algumas coisas que o Mister acabou por falar. Agradeço mesmo muito, vou passar aqui a bola ao Tiago para o Tiago lançar o último desafio e faço-lhe já o convite para uma segunda parte desta rúbrica que só falemos de campo. Um certozinho mais curto, convido e agradecia mesmo muito porque temos sempre a aprender com tudo com todos. Obrigado. Tiago. Não vou repetir as palavras do Ricardo, mas o pensamento é o mesmo e é isso. Fica já aqui o convite, quando o Mister quiser, marcamos a segunda chazada com o Mister e falamos mais sobre os métodos de treino. Mister, em relação aqui ao desafio que temos, o Mister quer desafiar alguém ou alguns colegas a participarem aí connosco? Vítor Oliveira. O Vítor já vai fazer no final do campeonato. O Vítor Oliveira vai participar. É o meu melhor amigo dentro do futebol.
jogámos juntos, estudámos juntos, vivemos juntos na mesma rua, portanto, somos amigos há 60 anos. Grande Mr. Vítor Oliveira. Olha, ele já aceitou. Fazemos assim, Excelente homem, excelente treinador e um excelente contador de histórias. Eu não tenho muito jeito para contar histórias, agora ele tem um jeito incrível para contar histórias. Exato. Mas sim, o Mister já tínhamos planeado aí, o Mister. André Seabra. Ok, também. Sabe quem é André Seabra? Sei. É um homem que pensa bem o jogo e pensa bem o futebol na sua globalidade, até pelas funções que ocupa agora. Acho que para além do conhecimento do jogo, tem o conhecimento da envolvência, o que é muito importante. Ele está onde agora, o André? Está na Federação, é o diretor da Universidade do Futebol. Ok. Já não me lembrava. Cá o iremos receber, certamente. Será um prazer. Esse para além do jogo, tem um conhecimento profundo do que é entourage do futebol. Dirigismo, formações, o futebol como medicamento, que é uma das teses dele, o futebol como medicamento, nomeadamente contra a adiposidade. Sim, olha, Mister, foi um prazer enorme e se o André assim quiser, será cá recebido e muito obrigado, Mister, por Obrigado eu. ter participado. Olha, grande abraço. Muito obrigado. Um abraço.